Boa tarde a todas e a todos que aqui estão presentes, nos assistindo, quem vai assistir depois. Estamos iniciando agora mais uma mesa dessa jornada que tem sido tão enriquecedora para nós, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Para quem não me conhece, sou o professor Diego Lacerda Costa, sou professor de língua portuguesa com muito orgulho e atuo em duas escolas, uma da rede municipal e outra da rede estadual. Na escola municipal, eu trabalho e leciono na escola Haroldo da Costa. Então, nesta tarde, atuarei como mediador dessa mesa de número 4, com o tema Sala de Aula Híbrida Criativa, como elaborar roteiros de aprendizagem, com a professora doutora Débora Macedo. Estamos iniciando mais um momento dessa jornada, né, que é um evento fundamental, de fundamental importância para nós, professores, por ser também um momento de troca de experiências, o estabelecimento de diálogos, manifestações de apoio e de luta também, de todos nós. Tenho acompanhado o chat desde terça-feira e vejo que a participação de todos tem sido fundamental. Esse é o momento em que a gente se apoia na coletividade para a gente enfrentar esses momentos difíceis, esses momentos que têm sido de grande desafio para todos nós. De antemão, eu quero parabenizar a todas as professoras, cientistas e pesquisadoras da nossa rede pelo dia de hoje, 11 de fevereiro, em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Olha aí, um dia muito importante para a gente refletir sobre a importância da educação para combater as desigualdades de gênero, né, que existem na sociedade como um todo. E aí eu quero parabenizar a todas as professoras que também exercem ou que exerceram a pesquisa em suas trajetórias acadêmicas, contribuem para que meninas possam superar os obstáculos das desigualdades de gênero e outras desigualdades que se instalam em nossa sociedade, né? E fazer com que essas meninas e essas mulheres tenham perspectivas de uma atuação eficiente, cada vez mais eficiente, em prol da ciência no Brasil e no mundo. Hoje de manhã nós tivemos duas cientistas, além do professor Amaro, a professora Anatécia e a professora Laís. Hoje à tarde com a professora Débora Macedo, que também atua, além da docência, como pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas. Bom, alguns avisos são importantes, né, nesse momento, antes da gente começar a palestra da professora Débora. Primeiro, a frequência e o questionário de avaliação eles serão disponibilizados cerca de meia hora depois do início da palestra, tá? Então, depois que for disponibilizado, a cada 7 minutos será reenviado tanto a frequência a ficha de avaliação. Então, não se preocupem, não fiquem angustiados. A todo momento, essa ficha de avaliação e a frequência, elas são reenviadas a cada 7 minutos, no chat, tá certo? Então, qualquer probleminha, vocês podem informar lá mesmo. Uma outra coisa que também que a gente vai pedir é que, ao formularem as perguntas, que elas sejam feitas em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa, na verdade, identificar uma questão com mais facilidade no chat, porque chega um determinado momento em que o chat fica superlotado, o que é natural e que é esperado por causa da grande participação, tá? Consideramos já a jornada um grande sucesso, devido à quantidade de visualizações, devido à quantidade de acessos, né, que estamos tendo nos nossos vídeos, nas nossas palestras. Uma outra coisa é para que vocês tentem focar na temática que está sendo desenvolvida ali ao fazerem suas perguntas, né? Existem algumas manifestações de luta, algumas manifestações de apoio, parabenizações, mas as questões, tentar colocar questões que estejam relacionadas ao que está sendo dito, né, para que a gente possa otimizar mais no final e para que todos possam ter suas respostas daquilo que foram perguntados, né? Então, eu quero saudar todos os profissionais que estão também bastidores dessa live e que possibilitam a sua realização, né? A Isabel Mello, que está no suporte de estúdio, a Regina Buarque, que está fazendo o acompanhamento do chat,
o Adalberto, que é o Adalberto Gomes, que está no suporte técnico. Então, assim, são pessoas que estão nos bastidores aqui, mas que são pessoas que contribuem para que esse momento esteja acontecendo, ok? E agora eu vou fazer a apresentação da nossa palestrante de agora de tarde. É um tema muito importante, desde da manhã de hoje, que foi muito produtivo. A gente vem trabalhando formas diferentes, ideias novas para nós apresentarmos para os nossos alunos e alunas, ideias para que a gente possa desenvolver. Então, é a partir desse diálogo, desse momento, momentos como esse, que a gente consegue superar todos esses desafios que a gente vem enfrentando, da falta de recursos, da falta de materiais, tanto na palestra do professor José Moran com a professora Lília ontem à tarde, a gente já vinha pensando já no ensino híbrido para além das tecnologias digitais, né, no ensino híbrido com base naquilo que nós temos e com aquilo que nós podemos fazer, né, e é muito importante a gente ter o entendimento dos nossos limites enquanto professores e professoras, e educadoras. É a questão da gente refletir sobre as nossas práticas, refletir sobre as ressignificações que essas práticas podem nos trazer. E falar sobre roteiros de aprendizagem, a gente pensar também sobre as questões metodológicas, né? Qual é a metodologia que nós vamos usar para melhores práticas e para fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Isso é muito importante. Quem vai falar para a gente sobre isso é a professora Débora Maceto, que é a professora da Universidade Federal de Alagoas, aqui do campo do Maceió, a C. Simone. Ela é professora lá do Centro de Educação, CEDU, doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, na linha de formação de professores e outros agentes educacionais, novas tecnologias e ambientes de aprendizagem. E a sua graduação em pedagogia foi pela Universidade de São Paulo. Professora, muito obrigado pelo aceite do convite. Seja bem-vinda a esse nosso espaço de debate e uma excelente palestra. Obrigada, professor Diego. Eu gostaria de falar boa tarde para todo mundo que está aqui. Vários professores já estou vendo aqui nomes de escolas, o pessoal dando boa tarde. Então, a sua fala, professor Diego, já me faz me sentir muito acolhida, né? Muito bem-vinda aqui na CEMED. E também os participantes que já estão aqui dando boa tarde, já estão conversando com a gente, também estão me passando, né, boas vibrações, e eu me sinto muito bem estar aqui falando com vocês hoje. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre sala de aula híbrida criativa, e eu espero que a nossa conversa, o nosso diálogo, né, seja produtivo, né, que eu possa aprender um pouquinho com vocês, né, nas falas, nas demandas, nas necessidades que vocês vão trazendo, e que vocês possam aprender um pouquinho comigo também, na minha fala e na minha vivência, né, a respeito das tecnologias, do ensino híbrido, especialmente dos roteiros de aprendizagem. Então, o professor Diego já me apresentou, já falou um pouquinho a respeito da minha formação acadêmica, e nesse slide eu não gostaria de ressaltar os títulos, nem as experiências, mas eu gostaria de dizer que eu, Débora, enquanto professora agora da Universidade Federal de Alagoas, professora das licenciaturas, né, dentro da universidade, então estou auxiliando, colaborando com o processo de desenvolvimento dos futuros colegas de vocês, né, dos alunos que mais tarde vão trabalhar com vocês nas escolas. Eu gostaria de ressaltar nesse slide, não a minha formação, mas dizer que eu, enquanto universidade, me coloco à disposição de vocês, né? Para a gente estabelecer parcerias, um contato mais próximo, né? Que possamos trocar mais, né? Que a gente não fique tão distantes, assim como às vezes eu me sinto, né? Dos professores que estão na educação básica. Então, nesses espaços que eu fui circulando ao longo da minha trajetória, eu fui me formando e ainda me formo professora. E fui construindo conhecimentos que são basilares, são importantes para a docência. Então, esse processo de formação, eu entendo ele como um processo de desenvolvimento, né? Em vários contextos, fases e tempos, eu vou me formando e vou me tornando professora. Então, é a partir daí
que eu vou chamar uma convidada especial. Vocês acham que a palestra era só comigo? Não, eu vou começar essa palestra já convidando alguém. Eu vou mostrar para vocês essa convidada. Vocês estão vendo... Quero ver aqui se vocês... Vão conversando aqui comigo no chat, se puderem, porque eu vou dando uma olhadinha. Eu estou aqui com algumas telas, então vocês vão me acompanhando aqui também. Vocês estão vendo uma versão avatar na tela. Eu tentei fazer um avatar, vou contar para vocês esse meu processo, né? Um avatar que tivesse tudo a ver comigo. Então, eu gostaria que vocês agora me dissessem, olhando para esse avatar, se é a minha versão digital, se os olhos verdes estão condizentes aí com a minha imagem, né? Se o meu cabelo, a minha franjinha, se eu estou parecida com essa minha versão avatar. Então, aqui o Adalberto que está me ajudando, né, nessa transmissão. Muito obrigada, viu, Adalberto, pela sua ajuda. A gente não faz nada sozinho nesse ensino remoto, né? Então, as parcerias aqui são muito importantes para a gente conseguir conversar. Adalberto, vamos colocar a nossa convidada especial, então, para dar um oi? E depois a gente continua falando, pode ser? Pode colocar ela para falar, viu? Ela está um pouco tímida. Eu acho que realmente ela está muito tímida, né, Adalberto? Vamos ver se ela consegue falar com a gente. Eu acho que realmente ela está muito tímida, né, Adalberto? Eu fiquei em dúvida se vocês conseguiram ouvir a minha convidada. Quem pode falar comigo aqui no chat, Adalberto, Diego, quem estiver acompanhando, vocês conseguiram ouvir ou ela ficou tímida e não quis aparecer para vocês? Não estou acompanhando as mensagens de vocês, cadê todo mundo? Bom, eu vou mostrar para vocês agora esse print, porque eu não estou conseguindo acompanhar o feedback de vocês. Deixa eu ver se eu vou entrar aqui de novo no na nossa transmissão para eu acompanhar o chat. Eu quero saber o que vocês estão falando. Agora eu vi. Não viram, não acredito. Ela ficou tímida, gente. Olha, vejam bem que professor no ensino remoto tem que fazer uma boa gestão emocional. Eu aqui quase morrendo do coração, porque queria colocar a minha avatar para vocês ouvirem, mas eu acho que não deu certo. Né, Adalberto? Será que a gente tenta de novo ou a gente deixa para depois? Porque eu queria mostrar para vocês a minha versão avatar, para vocês conhecerem. Não teve som, agora que eu estou vendo as mensagens de vocês. Bom, faz o seguinte,
Esse avatar é um avatar que ia falar um pouquinho a respeito de mim, do que eu gosto, onde eu moro, de onde eu vim. Mas eu posso fazer isso por ela, já que ela ficou muito tímida, né? Eu acho que o Adalberto vai tentar de novo. Vamos lá, depois vocês me dizem se eu estou fazendo uma boa gestão emocional aqui com esses sustos e essa emoção que eu estou passando ao vivo com vocês, né? Deixa eu ver. Aqui com esses sustos e essa emoção que eu estou passando ao vivo com vocês, né? Deixa eu ver. Aqui com esses sustos e essa emoção que eu estou passando. Eu acho que minha avatar não quis falar mesmo. Eu depois vou... Olha, eu prometo para vocês que vou dar uma bronca nela. Vou dizer como que você me faz passar essa vergonha online. Essa live vai ficar gravada. Mas eu vou fazer o seguinte, a Adalberto, Diego, que estão aí me assessorando, essa equipe ótima, vai colocar o link para vocês aqui no chat, o link do meu avatar falando. Porque aí na casa de vocês, talvez esse avatar se sinta mais acolhido e fale com vocês. Esse avatar, ele foi feito nesse site que está ali, logo abaixo dessa imagem, que é o voc.com. É um site gratuito, vocês podem fazer o cadastro de vocês, colocando nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento e a senha. É um cadastro bem tranquilinho. E o site também, ele é muito tranquilo para fazer o avatar. Então, eu começo a minha palestra, eu queria começar essa palestra com a minha avatar falando, né, para mostrar para vocês em ação esse recurso, mas ele é muito simples e ele é muito interessante para vocês que estão pensando, às vezes, em começar a aula de uma maneira diferente. Vocês que ficam, vocês, meus colegas professores, né, que ficam pensando, queria tanto, né, fazer algo diferente, usar um recurso, mas eu também não tenho esse tempo todo para ficar pesquisando, procurando, né, tentando aprender como que faz, eu tenho tantas demandas, tantas responsabilidades, então eu apresento para vocês esse recurso que eu acho muito tranquilo e muito simples, no sentido de que vocês podem fazer a versão de vocês avatar, ele pode ser usado na apresentação do professor, na apresentação dos alunos, ele pode virar um link que é compartilhado via WhatsApp, via e-mail, né? Eu vejo que vocês estão utilizando esses recursos também nesse momento com os alunos. Então, é uma dica, né? Para que vocês também já comecem essa palestra com uma sugestão de uso de recursos. Eu não vou falar só dos digitais, mas já comecei falando a respeito deles. Eu estou dando continuidade agora à minha fala. Vocês estão vendo essa outra imagem, que é uma imagem de um mural virtual. Então, vocês estão vendo o site logo abaixo da imagem também. É um site também gratuito, que vocês podem utilizar para fazerem murais virtuais. O que é um... Bom, todo professor já fez um mural na sua sala, né? E todo professor também já foi para a sala dos professores e encontrou murais nas salas dos professores, com recados, com datas, né? Com informativos. Esse mural é um mural digital, então qualquer pessoa que receba o link pode acessar, pode criar, né, uma caixinha de texto com informações que aquela pessoa que fez o mural vai solicitar. Então, hoje, para a gente testar esse mural, porque eu gostaria que vocês já começassem aí a testar esses recursos que eu estou mostrando, né? Então, para a gente testar esse mural, vejam que aqui já tem um link no chat, eu acabei de ver aqui, uma mensagem às 14h51, tem um link do nosso mural. Eu vou pedir para que o Adalberto, por favor, tente colocar a tela, né, do mural para a gente agora ao vivo. E eu vou pedir para mostrar para vocês também como faz essa edição, né? Como que a gente mexe no mural virtual. Então, vamos ver aqui se eu consigo olhar a tela com vocês online, e aí eu vou mostrar. Bom, já vou adiantando o seguinte, vocês estão vendo aqui na tela do slide
um ícone na parte inferior da tela, lá embaixo da tela, um ícone que é um mais, ou uma cruz, né? Ele é uma bolinha rosa e tem um ícone dentro. Esse ícone, quando a gente clica sobre ele, ele vai abrir uma caixinha de texto. Então, quem está com acesso ao notebook ou ao celular, que consegue entrar, né, nesse link que está aqui no chat, clique sobre ele e veja se vocês encontram esse ícone rosa. Esse ícone rosa vai fazer abrir uma caixinha de texto. E nessa caixinha de texto, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho quem são vocês. Eu vi tanta gente falando, boa tarde, eu sou de, olha, Escola Orlando Araújo, a Josefa mandou, tô vendo as últimas mensagens, né? Aí tem também aqui, Escola Municipal Cátia Pimentel Assunção, tô olhando aqui as mensagens bem rapidinho para falar para vocês, né? Mas eu gostaria que nesse mural, olha só as caixinhas aparecendo. Que vocês contassem um pouquinho quem são vocês, onde vocês trabalham, se vocês já estão observando alguma dificuldade, passaram por alguma situação pensando nesse ensino híbrido, nesse ensino remoto, né? Qual a necessidade formativa, né? Que vocês estão percebendo, observando essa experiência no ensino remoto. Olha só quantas caixinhas! Que legal! Agora, eu vou dizer para vocês aqui na minha telinha do celular, não consigo ver direito, mas eu quero conhecer vocês. Então, esse mural vai nos aproximar, né? De alguma forma, depois eu vou fazer uma leitura muito carinhosa e muito atenta para ver se esse também pode ser um canal de comunicação, né? Para eu pensar nos próximos cursos e nas próximas oficinas, nos nossos próximos encontros. Então, esse mural tem o mural 1 e tem o mural 2, né? O professor Diego, quem está conversando aqui no chat, que agora são tantas pessoas, né, que estão escrevendo aqui, pode colocar também o link do mural 2, porque tá vendo que esse mural 1 já está ficando cheio, né, e a gente tem tantas pessoas agora online, então vocês que estão chegando, sintam-se bem-vindos, acolhidos. Nós estamos nesse momento, no primeiro momento de se conhecer, né? Falei um pouquinho sobre mim e agora quero saber um pouquinho sobre vocês. Então, esse mural vai ser uma oportunidade para a gente se aproximar. Então, enquanto eu vou falando aqui, vou dando a palestra, vocês escrevam no mural, deem uma olhadinha na caixinha de texto do colega, veja se vocês conseguem encontrar algum colega da mesma escola ou que já trabalhou com vocês, vai lá, deixa uma mensagem para ele, curte o comentário. Então, vai ser um canal aí de integração nosso no dia de hoje. Eu acho que vai ser um canal também de interação e comunicação para os próximos encontros. Então, enquanto vocês estão escrevendo aqui, eu vou pedir, por favor, para o Adalberto, que é o nosso ajudante, nosso parceiro de hoje, para reproduzir de novo a minha tela dos slides, porque aí a gente vai dar continuidade à nossa palestra, enquanto o pessoal vai escrevendo no mural, né? Eu não consegui ler todas as mensagens agora, mas esse mural ele vai ficar salvo. Então, a caixinha de texto de vocês, mesmo quando vocês fecharem o site, ela não vai sumir, fiquem tranquilos, não precisa salvar em lugar nenhum, tá? É só escrever e deixar salva aí, que depois eu vou olhar e vou comentar, e a gente vai conversando depois da oficina, tá? O Mural Digital 2 também já está com um link aqui, o Mural Digital 1 também, então deem uma olhadinha no chat. Vocês estão agora olhando um slide que fala ensino híbrido, construindo o conceito. Vocês já tiveram outros convidados muito especiais falando sobre ensino híbrido, não é? Então, hoje, eu não vou construir o conceito, né? Eu estou construindo junto com esses parceiros qual é o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito do ensino híbrido. E, para isso, eu trago o ensino híbrido olhando para a formação docente, né? Que é o papel em que eu me sinto confortável para eu dialogar com vocês. Quando eu falo em híbrido, a gente pensa nessa mistura entre o físico e o virtual, né? A primeira compreensão que a gente tem. Mas eu gostaria de dizer que a minha compreensão, né, baseada em vários autores que falam, né, estudam sobre isso, é que o híbrido é essa mescla, essa combinação. É usar o espaço físico, usar o espaço virtual, mas também
ter atividades, né, que estamos nos vendo, e outras atividades que os alunos vão fazer sem que a nossa presença esteja ali, né, online, a gente vai combinar vários públicos. Então, veja, a gente está com mais de 1.000 pessoas online agora. Eu, quando olho esse número, eu fico até envergonhada, falando, meu Deus, eu imagino todas as carinhas, todas as pessoas olhando para mim. Imagine se a gente estivesse no mesmo espaço físico, né? Mas, aproveitando esse momento virtual, o híbrido é mesclar várias metodologias também, estratégias, e é pensar em estratégias que são desenvolvidas no presencial e outras que são desenvolvidas no virtual. Mas, em resumo, né, qual é a minha compreensão do híbrido? O híbrido, mesmo juntando o físico com o virtual, ele tem que ter uma coerência, ele tem que ser articulado. Então, uma discussão que começa no presencial, ela vai até o virtual. O resultado dessa discussão no virtual chega de novo para o presencial e vai ajudar o professor a articular com novos conhecimentos. Então, o que eu estou dizendo, e vou dizer em outras palavras, né? O que eu faço no virtual, ele precisa ser retomado no presencial. E o que é conversado no presencial, ele tem que ter uma continuidade no virtual. É essa concepção do híbrido que eu entendo, né? Nessa coerência, nessa articulação. E vejam que eu deixei em destaque 2 palavrinhas, né? Colaboração. Então, o ensino híbrido, especialmente nesses espaços virtuais, pressupõe aprendizado, né, que é desenvolvido em conjunto, de forma colaborativa. Então, se fosse uma live, imagina, eu falando, 2 horas falando, e vocês quietinhos, não mandaram nenhuma mensagem, não falaram nada comigo. Como que é para o professor que está falando e não tem interação? Vocês que já fizeram aulas e pediram para os alunos acessarem, ou já participaram de reuniões, de encontros, que a gente fala assim, oi, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão por aí? E não há interação. Será que a gente aprende sem interação? Será que o diálogo não é tão importante para que a gente construa conhecimento? Será que eu não preciso também da fala do outro, né, para rever os meus conceitos e também apresentar outros conceitos que são interessantes? Então, essa palavra colaboração, ela traz esse significado para a gente. E tem a segunda palavra. Então, tem personalização. Então, personalizar. Quando alguém fala, eu fiz uma camiseta personalizada, eu tenho um quarto personalizado, eu tenho um papel de parede personalizado. O que pressupõe essa personalização? Você cria uma identidade, né? Você se sente acolhido naquele instrumento, naquela coisa, né, que foi personalizada. E quando a gente fala personalização no ensino, o que significa? É que o aluno, ele se sente parte do processo. Ele não se sente só mais um da sala, né? Mas ele sente que ele foi ouvido, que ele foi lembrado, que ele foi acolhido em algum momento. Vocês vão perceber que a palavra acolhimento, acolhida, é uma palavra que eu vou usar muito ao longo dessa palestra, né? Então, essas 2 palavrinhas são 2 palavras interessantes para a gente entender o ensino híbrido. Vou adiante. No ensino híbrido, dá para fazer uma aula criativa e dinâmica? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, não é? Porque senão a gente tenta transpor um modelo que é feito no presencial para o digital e esse modelo fica incoerente, né? A gente começa a perceber algumas dificuldades, algumas falhas. Então, vamos combinar assim. Nós podemos entender agora, nesse momento que a gente está conversando, que o ensino é essa construção feita a partir da parceria entre professor e aluno, que o ensino ele pode ser compreendido como a efetivação de levar o outro a aprender. Vejam que eu abandonei, olha só, e é um vício para a gente, né, professor? Eu abandonei a expressão dar aulas, transmitir aulas, conteúdos, né? Então, o dar, o transmitir, que vai trazer aquela concepção tradicional de ensino. Eu estou convidando vocês a pensarem no ensino na efetivação de levar o outro a aprender. Então, nesse cuidado, nessa preocupação, nesse planejamento que vocês que estão me acompanhando aqui hoje, com certeza estão preocupados, estão
né, ansiosos para entender como fazer esse planejamento dar certo também nesse contexto híbrido. Então, vamos adiante. Esse slide é para dizer que estamos juntos. Eu também tenho dificuldade, eu tenho muita insegurança também para desempenhar o meu papel virtual, né? Nos momentos em que eu fui convidada, no início da pandemia, a me apresentar e aparecer aqui no notebook, né? E falar, meu Deus, e agora? Que vergonha! Ai, mas ninguém vai responder, eu vou ficar falando sozinha. E a minha vizinha também chegou num momento e falou, Débora, o que você faz durante o dia que você fica falando o dia inteiro sozinha, ninguém te responde? Eu fiquei preocupada com você. E aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso agora criar estratégias para que os alunos, os outros professores, as pessoas que têm contato comigo no virtual também tenham essa segurança, né, de participarem comigo, porque é um contexto novo, é um contexto desafiador, né? E eu imagino que vocês também estejam passando por essas angústias, essas inseguranças. Então, é muito fácil chegar alguém da universidade ou chegar outro colega e dizer, você precisa mudar, você precisa se atualizar, você precisa caminhar conforme, né, o contexto atual. Mas eu entendo que isso traz também muita insegurança. Então, nós vamos conversando e dando uns passinhos juntos para ver o que vocês conseguem fazer do lado, né, de vocês aí nas escolas e o que eu consigo ajudá-los aqui nesse lado. O que eu preciso dizer para vocês é que as tecnologias digitais, elas estão nos auxiliando, né? Então, eu recebi algumas orientações, apresentando um contexto em que vocês trabalham, e lá a palavra do, né, o instrumento WhatsApp, ele está sendo bastante usado, né? Pelo que eu pude observar. Vocês vão me contando como isso está sendo feito também. A gente vai conversando aqui, né? E o WhatsApp, ele vai aproximando esse aluno que está fora da escola, essa família que também está fora da escola, né? Não está tão próxima nesse contexto de pandemia. E outras plataformas e outras tecnologias digitais também têm essa intenção, né, de aproximar esses sujeitos. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Os professores, né, aqueles que estão usando e estão conseguindo caminhar um pouquinho nesse contexto das tecnologias digitais, o que eles estão fazendo, né? Porque a gente quer saber o que pode ser feito no ensino híbrido, aproveitando, né, as nossas tecnologias, aquelas que a gente encontra na escola e as tecnologias digitais que também são apresentadas para a gente utilizar. Então, eu vejo que esses professores, eles também podem, né, usando, né, o conceito de ensino híbrido, combinar tempos individuais e coletivos. Então, quando eu falo tempos individuais, é aquele momento que o aluno, dentro das suas condições, né, que a gente entende que são condições muito difíceis e desafiadoras para essas famílias também, conseguem, né, vão tentar se organizar nos estudos, nos materiais que a gente envia, nas tarefas que são apresentadas, né, para esses alunos fazerem lá junto com as suas famílias, e os momentos coletivos também, esse momento em que a gente tenta construir redes, né, de comunicação, de aprendizagem junto com esses estudantes. É preciso desenvolver vários tipos de competências, vocês estão vendo aqui no meu slide, né? E a principal intenção, na verdade, um objetivo que acompanha o ensino híbrido é desenvolver a proatividade e a colaboração. E a proatividade, que vem combinada, né, com a palavra autonomia, eu acho que é um desafio para a gente, né? Se lá na escola a gente fica o tempo todo orientando os alunos e falando, né, possibilitando, apresentando os caminhos de aprendizagem para eles, imagina quando a gente vai desenvolver essa autonomia e eles vão ter que se organizar, né, para estudar, para acessarem, para fazerem as atividades no momento certo, para terem um momento de estudo. Então, eu entendo que é um desafio, mas aqui eu já apresento como possibilidades. É possível trabalhar nesse contexto, pensando nesse slide aqui que eu apresentei para vocês. E nós, professores? Nós não vamos conseguir aprender tudo de uma vez,
Eu falo que a pandemia trouxe uma urgência, uma emergência de aprendermos sobre as tecnologias digitais, sobre o uso do Meet, sobre como fazer uma atividade virtual, uma atividade presencial. Eu vejo que isso é uma dificuldade, é um desafio para a gente. Mas qual postura que a gente pode assumir? A gente pode assumir uma postura reflexiva. E essa postura reflexiva, ela vai nos ajudar a rever vários conceitos. Então, eu vi no começo ali da pandemia, muitos colegas falando, Débora, eu não consigo, eu não sei como faz, eu não sei onde clica, eu começo a ficar desesperado quando eu vejo que eu tenho que entrar, o microfone não funciona. Mas essa pessoa, mesmo com essas dificuldades, com essa ansiedade, essa angústia, né? Ela está nessa postura, ela consegue fazer essa reflexão de que é necessário nesse momento ela aprender, né? Ela construir novos conhecimentos. E nós, na docência, nós temos uma característica que eu acho que é muito triste ou muito desafiadora, que é o isolamento, né? Nas nossas salas, com os nossos alunos, a gente fica angustiado porque uma atividade não deu certo, porque não funcionou, porque a sala não está respondendo positivamente. Então, eu vejo que a gente precisa superar esse isolamento. E essa pandemia mostrou que a gente precisa pedir ajuda, né? Que a gente precisa construir essa rede de apoio para a gente conseguir usar o computador, para a gente conseguir falar com as famílias, com os alunos. E isso vai trazendo também uma nova concepção de docência, né? No lugar do professor, que era muito isolado, né? E agora ele está vendo que ele precisa construir essa rede. E os alunos, eles têm dificuldade também nesse processo? Eu vejo, né? Eu compreendo que sim, eles também precisam rever a forma de aprendizado. Vejam, né? Eles também estavam acostumados com aquele contexto físico, o contato, as interações, né? Aquele cuidado que o professor tinha, né? Junto, né? Próximo aos alunos, e agora ele foi convidado a assumir uma nova postura, uma postura ativa em que ele tem que construir autonomia, né? E talvez a gente esteja mostrando um outro contexto para esse aluno. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu estou vendo mensagens aqui. É que vocês mandam tantas mensagens e eu quero participar. E quando eu pego o celular assim, eu já fico animada, porque vocês estão falando comigo, estão se apresentando, estão perguntando se eu vou dar formação presencial. Quem me perguntou aqui? Valderez, eu quero sim, viu, fazer formação com vocês. Eu tô doida para encontrar professora, aluno. Eu acho que eu vou viver na universidade quando essa vacina chegar e a gente poder trabalhar, né? Porque a gente fica tanto tempo aqui no virtual que a gente quer abraçar, a gente quer conversar, a gente quer olhar no olho. Então, pode me chamar que eu vou sim, viu? Eu estou muito feliz aqui no virtual, mas eu estaria muito mais feliz se eu pudesse olhar para vocês e gesticular e pudesse abraçar, porque eu sou da turma do abraço, do afeto, né? Então, vamos um pouquinho para frente. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma parte aí do meu slide, podem escrever aqui, porque aí depois o professor Diego vai me ajudar nessas questões que vão aparecendo, tá bom? Enquanto isso, eu vou vendo aqui, ó, tem a Semelino, Foucault, eu também tenho, vocês sabem que eu não sou daqui, né, pelo sotaque já devem ter percebido, então também tenho interesse em conhecer essas escolas, vocês, né, enfim. Então, vamos adiante. Eu vim falar sobre roteiros de aprendizagem. O que é um roteiro? Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Eu já fiz essa pergunta para os alunos lá da graduação e eles falavam assim, professora, o roteiro é um passo a passo, não é? Não é um texto ou um material que vai me mostrar algum caminho? Eu acho que a gente pode começar a construir esse conceito. O que é um roteiro? Veja bem, é um instrumento, está aqui no meu slide, ó, elaborado de forma intencional e planejada. Então, eu estou ressaltando a importância do planejamento. Esse roteiro, ele também vai ser planejado, ele vai ser pensado. E a gente vai, agora, né, nos próximos slides, a gente vai ver o que a gente precisa fazer para construir um roteiro de aprendizagem pensando nessa sala de aula híbrida. Então, vamos comigo aí. Se tiver tudo certo, estão perguntando se os slides serão disponibilizados, eu posso sim disponibilizar. Estão gostando, a Cira está gostando do meu sotaque paulista.
Se é muito R puxado, não é? Não. Mas eu acho que vocês vão se acostumando, né? Até o final da apresentação a gente vai se acostumando. Então, vamos lá. O que a gente vai conversar é muito rápido, né? Nosso encontro é muito rápido, mas eu vou falar um pouquinho sobre essas orientações pedagógicas. E outras dúvidas, outras orientações, eu posso ir dando depois em formato de materiais, né? Disponíveis para vocês consultarem com calma, tá bom? Então, vamos refletir juntos. Eu gostaria que, nesse momento, vocês refletissem sobre essas questões que eu vou apresentar. Talvez eu não consiga apresentar respostas. Talvez as respostas, elas venham, né, com a nossa experiência, com o nosso encontro de hoje e ao longo da semana, que vocês também vão ter outros encontros. Mas vejam, né? De que forma estou ensinando? Pensando nesse ensino remoto, nesse ensino híbrido, né? Que a gente é convidado agora a trabalhar nessa perspectiva. Esse ensino que eu estou desenvolvendo, ele está promovendo a autonomia do estudante, né? Ou eu vejo que ainda tem muita dificuldade nesse processo? Eu vejo que os meus objetivos, aqueles objetivos que eu penso na aprendizagem dos estudantes, eles estão coerentes com as metodologias que eu estou escolhendo, né? Então, aquilo que eu quero alcançar, de que forma eu estou fazendo isso, né, para que esse plano, de fato, aconteça. Então, essas questões, quem estiver acompanhando, quiser tirar uma foto da tela, quiser anotar essas questões, são questões para a gente continuar conversando, né, ao longo das nossas parcerias, dos nossos encontros futuros. Mas é para pensar que hoje eu trago uma possibilidade, né, uma possibilidade que é a questão do estudo dirigido. Então, quando eu falo no roteiro de aprendizagem, ele vai ser um arquivo que vai ser disponibilizado para os alunos. E eu tive o cuidado de pensar, né? Esse arquivo, ele pode ser impresso? Pode. Ele pode ser enviado para os alunos, né? Se vocês, cada professor vai me apresentar um contexto diferente de atuação, né? Aqui dentro do município. Então, se vocês puderem também, ele pode ser disponibilizado? Pode também. Mas olha só, né, as características, as competências que ele visa desenvolver a partir desse estudo dirigido. Organizar e consolidar conhecimentos. Desenvolver autonomia na realização dos estudos, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a questão da autonomia. Desenvolver estratégias individuais de aprendizagem. Então, aquele aluno que se sente sozinho, não tem mais aquele professor para orientar, né, para tirar dúvidas em tempo real. Será que o roteiro não pode possibilitar isso, né, esse contato mais próximo? Estabelecer relações entre os conteúdos aprendidos. Então, essa é a grande propaganda, né, do roteiro de aprendizagem, para ajudar a desenvolver tantas ações aqui, né, que a gente está observando, essas competências, né? Então, a gente vai conversar sobre uma possibilidade. Eu entendo que não é uma resposta para todas as dificuldades que estamos enfrentando, mas eu entendo também que é um passinho, né? Um passinho em frente para a gente ir construindo novas formas de ensinar e aprender. Então, vamos juntos, vamos continuando. Ó, já estou vendo que entrou mais gente aqui, ó, Senei Fúvia, deixa eu ver aqui, Escolas Antídio Vieira, Cátia Assunção, que legal, olha, eu vou olhando aqui, é que as mensagens vão aparecendo rapidinho, né? Mas sintam-se acolhidos. E eu estou olhando assim, mesmo que eu não consiga ler, eu estou vendo, ó, Patrícia, Tânia, Sandra, Edilene, Alessandra, Marivânia, Ednilza, então eu estou vendo as mensagens chegando e a gente vai conversando. Se tiverem dúvidas também vão escrevendo aqui para mim, que eu fico de olho aqui nessa tela e na outra tela. Então, vamos lá. Qual é a estrutura de um roteiro de aprendizagem? Como ele se apresenta? Então, eu trago aqui para vocês, nesse momento, um estudo que foi desenvolvido pela Farias e Mendonça. Então, Farias é uma aluna de mestrado, se eu não me engano, do Instituto Federal, e ela desenvolveu um material instrucional sobre roteiro de aprendizagem. Eu falei, eu preciso levar para os professores da CEMED e apresentar esse material, que é muito rico. Então, esse material também pode ser enviado para vocês, viu? Depois eu vejo aí com o pessoal como a gente vai fazer esse intercâmbio de informações. Essa é a estrutura do roteiro. Então, o que ele deve conter? Ele deve conter uma breve, e as autoras falam, envolvente introdução. Então, ele deve
e envolver o aluno naquela atividade. Então, já é um textinho que vai aproximar o aluno daquela atividade que ele vai desempenhar, né? Qual é a proposta com o roteiro? Que o aluno possa dividir tarefas complexas em etapas, que ele possa também, né, ter contato com tarefas planejadas e adequadas ao conteúdo, que a gente possa pensar no nível da turma, nos objetivos traçados. Eu estou colocando aqui vários, né, que eu vou lembrando, e que a gente possa também fornecer, né, apresentar instruções claras, instruções objetivas para os alunos, né? Aqueles alunos que na sala ficam, professora, eu posso fazer isso? É para fazer isso? É para responder assim? Quando a gente está no ensino híbrido e a gente entrega essa atividade, imaginem quantas questões, quantas dúvidas aparecem para esse estudante. Então, esse textinho de apresentação seria esse momento de acolhimento. Olha só, eu de novo usando essa palavra, né? Acolhimento e acolhida. É um momento em que o aluno fala, tá bom, o que eu vou ter que fazer? Por que é importante eu fazer isso, tá? Então, ó, aqui é a estrutura dele, vocês estão vendo que tem um texto de apresentação, tem os objetivos de aprendizagem e tem as tarefinhas. Então, para cada objetivo, eu posso elencar 1, 2, 3 tarefas, né? Para que o aluno faça um passo a passo, né? Que ele, por exemplo, assista um vídeo, depois escreva sobre o que ele entendeu, depois responda a um questionário, e essas 3 atividades relacionadas a um objetivo. Depois a gente vai para o segundo objetivo e a gente monta outras atividades. Então, vejam que material interessante, né? Para a gente começar a conversar. E aí eu vou trazer 2 exemplos. Eu estou falando muito, mas eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, tá bom? Para a gente não atrasar muito. Eu vejo que os moderadores, os mediadores já devem estar aqui preocupados, mas vamos em frente, vai dar tudo certo. Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos, tá? Para a gente pensar nesse textinho de apresentação. Vejam esse primeiro exemplo. Pesados alunos, aí vai dizer, essa tarefa fará parte da composição das notas, o objetivo é que você entenda os acontecimentos históricos, era uma turminha de ensino de história. A entrega do documento está marcado para 25/9 e o atraso na entrega terá um desconto de 1 ponto. Sabe o que as autoras analisam, né? Aquelas autoras que montaram esse material, elas falam que esse texto é muito sucinto, muito direto. Ele não tem uma intenção clara de incentivar o aluno. É um texto de apresentação do roteiro muito formal. E o verbo entender, aqui, ó, que ele aparece, o objetivo é que entenda os acontecimentos históricos, ele não é adequado para descrever esses objetivos de aprendizagem, né? Então, a gente precisa pensar como apresentar isso, como que eu vou falar para o aluno o que ele tem que fazer, né, e qual o objetivo que é pretendido ao longo desse roteiro que vai apresentar várias tarefas. Agora, vejam o segundo exemplo. Vamos ver se esse segundo exemplo já é diferente, se ele já tem alguma informação a mais. E eu vou colocar, vamos prestar atenção aqui, ó. Eu vou colocar, quero ver se vocês estão ligadinhos aí na palestra. Vou colocar o segundo slide, e o segundo exemplo, e aí vocês vão escrever aqui para mim e vão me dizer o que vocês observam nesse segundo exemplo. Ó, segundo exemplo na tela, vou ler com vocês aqui. É hora de aprender. Essa tarefa vai levar você a um novo aprendizado, cheio de desafios e novas descobertas sobre a independência do Brasil. Leia com atenção as questões e fique de olho nas dicas fornecidas. Elas vão ajudar você a encontrar respostas e mostram coisas novas sobre o tema. A entrega da tarefa está marcada para o dia 25/9. Pontuação, 5 pontos. Vocês estão vendo que esse texto foi reescrito, que a apresentação já traz uma linguagem que traz um caráter mais de incentivo, né? Junto aos alunos. É que eu estou vendo as mensagens de vocês aqui, né? Que vocês estão... Quem não conseguiu acessar o mural, depois, com calma, assim que a palestra terminar, vocês podem acessar, tá bom? Ele vai ficar disponível aí ao longo da semana também. Então, vejam, a linguagem já mudou. E também,
diferente daquele texto que fala sobre punição, esse texto ele está ressaltando a meta, que são 5 pontos, e assim como apresenta a data de entrega. Mas sabe o que eu fiquei pensando quando eu olhei esse exemplo? E também olhei o material, né, dessas professoras que organizaram, que cadê os objetivos, né? Eu não apresentei aqui nesse exemplo os objetivos, o que eu pretendo. O aluno, a família do aluno, né, dependendo aí o nível de ensino, não teve contato com o que é proposto, qual é o objetivo. Então, a gente vai pensar sobre os objetivos. Me digam aqui, ó. Isso, ó, o João está colocando aqui, ó, incentiva, mas não evidencia os objetivos de aprendizagem, né? Então, a gente também tem que ter essa informação que é muito importante, né, João? Você colocou e me ajudou a falar. E os objetivos? Vocês também têm um pouco de dificuldade para pensar nesses objetivos, né? Eu trago alguns slides para a gente falar sobre isso. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas vejam essa taxonomia solo, que ela pretende mostrar níveis, né? Olha só, no nível pré-estrutural, o aluno, a gente entende que o aluno ele apresenta pouco entendimento, né, das informações. E ele, quando ele vai responder a atividade, a tarefa que é proposta, ele ainda apresenta respostas que são vagas, às vezes algumas respostas que são redundantes. Se a gente for pensar nesse nível mais complexo, né, que é de teorizar, generalizar e criar hipóteses, eu estou dizendo que a gente vai observando que esse aluno vai caminhando, ele vai transitando dos níveis mais inferiores para os níveis mais elevados, né, que é o abstrato estendido. Então, ele tem, no abstrato estendido, ele tem um conhecimento mais profundo daquilo que ele está estudando. E ele vai conseguir relacionar aquele objeto de estudo com outros objetos, né? E ele vai perpassar, né? Ele vai transitar também em diversos domínios de conhecimento, né? Em diversas áreas e várias categorias. Então, a nossa ideia, no primeiro momento do planejamento desse roteiro, é observar em qual nível esse meu aluno está, né? Esses meus alunos estão. Vejam, né? No uniestrutural, né? Ele tem a capacidade de memorizar, de identificar, de reconhecer, que é um nível, né? Depois do pré-estrutural. E lá no abstrato estendido, ele já vai, ó, teorizar. Se lá no uniestrutural ele está memorizando, identificando, reconhecendo, lá no nível mais elevado de conhecimento, ele está teorizando, criando hipóteses, ele está criando. Então, vejam esse próximo slide, né, que é a taxonomia do Bloom, que é um autor que vai trazer, que ele propõe, né, um quadro para pensar numa organização, né, numa classificação dos objetivos de ensino. E ele vai dizer que nós começamos a trabalhar com os alunos as habilidades de ordem inferior, então lembrar, compreender, aplicar, para a gente ir também transitando para habilidades de ordem já superiores, né, que tem a ver com analisar, avaliar e criar. Então, se no nível mais inferior o aluno consegue reconhecer, memorizar, identificar, no nível mais elevado, né, no nível superior, ele consegue analisar, avaliar e criar. Então, veja que interessante, né, essas informações que a gente vai trazendo. Eu vejo aqui que alguém está falando que os slides ficaram com as letrinhas muito pequenininhas, né? Mas a Socorro disse, Socorro, a gente pode enviar depois o material para você vai acompanhando a minha fala, e depois com o material você vai me ouvindo de novo, tá? E vai acompanhando também, se tiver alguma dificuldade de leitura, tá? Aqui no celular ele fica pequenininho mesmo, mas aqui na minha tela do notebook ele já está ficando um pouco melhor, a visualização, tá? Então, vou dar um exemplo, aqui vai ficar bem pequenininho mesmo, porque é um quadro que eu não consegui ampliar para ficar grandão para vocês. Mas eu vou dizer, né? No nível inferior, naquela habilidade inferior, veja o tipo de conteúdo que eu posso trabalhar com os alunos. Fatos, aprendizagem memorística, identificar estruturas, etapas, processos, relacionar figuras, comparar os significados das palavras,
Então, tenham paciência que a letrinha vai ficar pequenininha, mas é só para depois vocês terem contato com esse material, tá? E como que eu vou avaliar o aluno? Vejam na última coluna desse meu slide. Eu vou avaliar se ele consegue reproduzir a informação sem equívoco. Olha só, eu vou avaliar a reprodução da informação. Mas lembram-se, isso é um nível, é uma habilidade, né, inferior. Eu não quero só que ele fique reproduzindo. Eu quero que ele analise, que ele crie. Então, eu vou passar aqui, ó, tem o verbo entender, para depois olhar, para vocês olharem, o verbo aplicar, analisar, avaliar, e vou chegar no criar, que é o nível mais elevado, né, das habilidades, o nível superior dessas habilidades que o Bloom traz na sua taxonomia. Então, no criar, ó, como que eu vou avaliar o aluno? O aluno deverá criativamente aplicar o conhecimento para novas áreas, integrar novos conhecimentos, escrever um texto com boa argumentação. Então, o que eu estou falando para vocês nesse momento, né? Que se o meu objetivo, ou aquele objetivo que eu estou construindo no roteiro de aprendizagem, tem a ver com habilidades de ordem superior, eu preciso entender que tipo de conteúdo eu vou disponibilizar nesse roteiro, eu preciso entender quais são as perguntas que são relacionadas a esse objetivo, as tipos de tarefa. Então, esse quadro ele é muito interessante, porque ele vai apresentar essas informações, né? Algumas plataformas que a gente pode utilizar, e o que eu vou avaliar, né? Quais são os aspectos que eu vou avaliar naquele roteiro que o aluno vai participar. Então, esse material, depois vocês vão ter contato com calma para olhar essas tabelinhas, tá bom? E vou trazer um exemplo positivo. O João aqui não tinha me dito assim, ó, estão faltando os objetivos, né? Eu guardei essa informação aqui. Olha só esse exemplo que as autoras trazem, né? Ó, este roteiro vai levar você a um novo aprendizado, cheio de desafios. Leia com atenção o enunciado das tarefas e, ao final deste roteiro, você será capaz de identificar alguns personagens, descrever os principais fatos que levaram à independência do país. Então, mesmo que identificar e descrever sejam objetivos ligados àquelas habilidades inferiores, esse professor que vai usar esse roteiro, esse texto de apresentação, ele já entende que é o primeiro passo, né? Que os próximos roteiros, eles podem trazer objetivos que tragam habilidades da ordem superior. Então, é importante a gente entender quais os níveis que esses alunos estão, né? Para a gente pensar como que a gente vai organizar os nossos roteiros. E as tarefas, Débora, como que eu faço uma tarefa tendo, né, que vai abranger todos esses elementos que você está contando para a gente hoje? Então, eu vou deixar um exemplo aqui também na tela. A letrinha é pequena, porque a gente quer dar print, né, nas atividades, mas eu vou falar para vocês alguns elementos que depois, quando vocês estiverem com os slides em mãos, que vocês podem observar, tá bom? Vocês estão observando que tem um texto de apresentação, né? Então, tem aquela mensagem que deve ser envolvente e acolhedora. Tem os objetivos também, né? O objetivo de aprendizagem 1 está aparecendo aqui na nossa tela também. Tem uma figura. E depois vem as tarefas. Vejam que o roteiro, ele é um material que vai apresentar todas essas informações, né? Desde esse texto de apresentação, os objetivos e as tarefas que os alunos vão desenvolver para atingirem aqueles objetivos. Então, aqui, ó, tarefa 1, vai ler o texto abaixo, vai conhecer um pouco sobre importantes personagens da independência. Depois já tem a tarefa 2, que vai pesquisar, o aluno vai pesquisar e citar mais 3 personagens que participaram do processo de independência no Brasil. Depois tem outro objetivo, então tem o objetivo de aprendizagem 2, que é explicar os principais fatos, e para eles conseguirem, no final do roteiro, explicar os principais fatos, eles vão ter que fazer a tarefa 3 e a tarefa 4, que também apresenta aqui. Então, vejam que importante, né? O objetivo, ele está ligado, né? Na verdade, as tarefas estão ligadas e respondem a esse objetivo que é proposto.
E para eu organizar esses objetivos, eu preciso pensar nos níveis de aprendizagem que os meus alunos estão, né? São níveis inferiores, superiores, quais habilidades que eles precisam desenvolver. Pode ser o Bloom, pode ser a taxonomia solo, pode ser outros instrumentos, mas vocês precisam ter esse diagnóstico para montarem, planejarem o roteiro de vocês, né? E vou, continuando aqui a nossa conversa, eu estou falando muito, não estou? Tá tudo certo aqui com vocês? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo aqui para mim, ó. Centro Municipal de Formação, enviar os slides. Pode deixar que eles vão me cobrar e eu vou enviar para vocês sim, viu? Tá aparecendo a frequência, tem gente falando oi aqui, então a gente vai conversando e vocês vão apresentando também. O que eu gostaria nesse momento é apresentar sugestões, dicas de recursos que são gratuitos. Pode ser, nesse momento a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir mostrar para vocês como usa, como faz, mas eu prometo para vocês que tem tutoriais no YouTube dizendo como mexe em cada um deles, tá bom? Então eu vou dizer o que eles fazem e depois vocês vão ter mais autonomia para fuçarem, tá bom, neles? O primeiro é sobre desenvolver animações. Sabe aquelas animações super legais que a gente vê no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Que aparece as informações, aparece gente riscando, falando, bonequinhos. Então, esse primeiro aplicativo, primeiro recurso, ele nos ajuda a criar animações. Então, nós podemos criar, os alunos podem criar, né? A gente pode fazer uma rede de apoio, né? E dividir aquele conteúdo para alguns colegas também criarem em parceria com a gente. Então, essas possibilidades, elas são diversas. O segundo é para fazer infográfico. O que é infográfico? Sabe aquelas imagens que parecem banners, né? Que coloca todas as informações numa mesma imagem? É um infográfico. Então, a gente também tem um site que pode fazer isso, que a gente tem essa possibilidade. O terceiro é para fazer jogos. A gente envia um link para os alunos e eles vão participar de um jogo, né? Respondendo questões, vai valer ponto, vai ter um ranking. Então, é bem interessante também. Gente, é óbvio que eu sei que vocês têm, assim, muitas dificuldades em relação aos recursos, à internet, que os alunos também têm. Então, eu trago, assim, como sugestões, para vocês pensarem em quais momentos serão possíveis essa utilização desses recursos. A gente pode pensar a respeito disso também, né? Quais condições que a gente encontra para utilizar. E o último, que é o Pixton, que é para fazer histórias em quadrinhos. Então, história em quadrinho. Então, é muito interessante, né? Dá para pedir, pensando nas condições ideais, né, de trabalho, enviar uma história em quadrinhos para os alunos aprenderem um tipo de conteúdo, ou eles resumirem, né, o aprendizado, né, sistematizarem as informações fazendo um diálogo na história em quadrinhos. Então, essas são as possibilidades. Primeiro, animação. Segundo, infográfico. Terceiro, jogos, né, de questões. E o quarto é história em quadrinhos. Então, é a dica que eu deixo aí. Quem sabe em outro momento a gente consegue aprofundar, né, a respeito disso. E eu deixo também outra dica. Vocês são da época que trabalharam com portfólios? Na minha época, a gente fazia portfólios naquelas pastinhas com plástico, né? Aquelas pastinhas que eram pretas, com os plásticos transparentes, e a gente ia colocando, né, o resultado das nossas reflexões e das nossas aprendizagens nessa pastinha, né? Mas eu trago uma versão atualizada, uma versão tecnológica desse portfólio. E eu trago para vocês esse link, que é o link do sites.google.com. O Google, ele nos possibilita criar sites. E, gente, se vocês acham que era muito difícil criar um site, porque eu me lembro na época que as pessoas falavam, nossa, eu paguei para alguém fazer meu site, né, para organizar meu site. Hoje a gente já tem essa autonomia, né, para a gente construir também os nossos materiais. E esse print que vocês estão vendo na tela é de uma reflexão que eu fiz de um curso que eu participei com o professor Moran, né, vocês conheceram ele, com a professora Dênia também.
E eu fui construindo o meu e-portfólio, meu portfólio digital ao longo do curso, trazendo as reflexões, as minhas aprendizagens, né, o que eu estava refletindo naquele momento que eu estava participando do curso. Então, como vocês podem usar isso? Vocês podem ter o site de vocês, enquanto professores, organizar os materiais, as reflexões, notícias. Esse site pode virar um informativo da turma. Esse site, ele pode ser um portfólio que no final de cada aula alguém vai postar, né, uma informação do que aprendeu, do que ficou significativo. Esse site pode ser um site para cada aluno, né, para eles também terem esse arquivo digital e acessarem. Eu estou dando essas possibilidades porque cada nível de ensino, cada escola, cada contexto vai encontrar, né, uma possibilidade dentre dessas todas que eu estou dando, né? Mas é para vocês também anotarem, né? Às vezes agora a gente não consegue utilizar, mas mais para frente a gente já vai pensando em outras formas, né, para utilizar esses recursos. E o feedback? O que é o feedback? Adianta, vou lançar a mão dessa questão para vocês. Adianta a gente fazer uma tarefa, um roteiro de aprendizagem super organizado, super legal, né? Do jeito, né? Desse jeito aí que eu fui mostrando para vocês, que essas autoras nos ajudam a pensar, e não dá nenhum retorno para os alunos, né? A respeito desses aprendizados que foram alcançados ou não. Aí você vai dizer, Débora, mas eu tenho 20, 30, 40, 50 alunos, como que eu faço isso? Então, a gente vai pensar no modelinho e aí depois eu vou dizer para vocês que uma estratégia que eu venho utilizando é o próprio WhatsApp. Então, eu tenho condições de mandar 30, 40, 50 feedbacks, né? Um texto super organizado, dizendo, ressaltando coisas, né, interessantes que os alunos apresentaram. Não, mas o áudio do WhatsApp, ele vem me ajudando. E nesse ensino remoto, o áudio do WhatsApp, ele vem me ajudando também na aproximação com os alunos. Eu estou falando dos alunos da graduação, né? Mas são alunos também que apresentam um contexto desafiador, né? Nesse ensino remoto. E aí o áudio do WhatsApp, quando eles respondem, eles falam, poxa, professora, obrigada, que legal receber o retorno a respeito da minha atividade. Ah, que interessante, na próxima atividade eu vou me atentar a isso. Então, veja que legal, né? Então, eu vou mostrar o primeiro modelinho. É a escadinha do feedback. Então, primeiro eu esclareço, né? Eu falo quais foram os objetivos que foram pretendidos. Então, pensando no meu roteiro de aprendizagem, eu vou retomar esses objetivos, né? Que foram apresentados lá naquele textinho que foi entregue aos alunos. Eu vou valorizar, né? Vou valorizar o texto, vou valorizar a atividade, vou valorizar os pequenos aprendizados, os passinhos, né, que esses alunos deram nesse momento. Eu vou questionar, eu vou apresentar o que faltou, né, ou o que poderia ter sido aprofundado, apresentado. Então, eu também vou questionar, né, com uma linguagem acolhedora, né, o que poderia ter sido apresentado, como essa atividade poderia ter sido entregue. E vou trazer sugestões. Não adianta dizer, você errou, você não fez, faltou isso, e não dizer, você pode olhar lá no material, na página 15, tem esse conceito, volte lá para o início do roteiro, tem um textinho que vai te ajudar. Então, o áudio do WhatsApp, ele me ajuda nisso, porque eu estou olhando a tarefa do aluno e estou aqui, ó. Oi, tudo bem? Então, eu estou olhando a sua atividade, era para ter feito isso, você fez isso, faltou isso, olha o material, então é muito dinâmico. Então, por isso que eu estou dando essa dica para vocês, porque escrever texto para 20, 30, 40 alunos, a gente não tem essas condições, né, ideais na nossa profissão. Agora, e o feedback sanduíche? Feedback sanduíche é o resuminho do feedback. Eu vou realçar algo positivo, né, destacando quais foram os aprendizados e a própria evolução do aluno, né? Vou sugerir melhorias, então, se há algo a ser aprofundado, retomado, revisado, e vou apontar algo muito bom. Olha, deixa eu pegar aqui, a Josete mandou um joinha pra gente aqui.
Oi, Josete, o seu texto ficou coerente, coeso, você apresenta ideias muito interessantes sobre o ensino híbrido, sobre metodologias ativas, mas eu vi que a gente pode aprofundar apresentando exemplos, como o roteiro de aprendizagem, como os recursos, mas você também está sendo uma aluna, um estudante muito dedicado, muito proativo, continue assim. Então, veja, né? Às vezes é um áudio dando esse retorno e o aluno se sente acolhido, né, naquela atividade. Lembram-se que eu falei no começo da palestra sobre a personalização, né? A personalização talvez não tenha a ver, nesse momento que a gente passa, com atividades diferentes para cada aluno, né? Nessas condições que a gente encontra, talvez eu entenda essa personalização como nesse feedback, nesse contato que eu tenho, né? Nesse retorno que eu tenho junto ao aluno, né? E, finalmente, o que eu preciso fechar hoje? Tanta coisa, né? Falei tanto aqui com vocês e tantas coisas também que a gente pode ainda conversar e aprofundar. Então, cada um desses assuntos que eu vou trabalhando com vocês, né? Que eu trabalhei na conversa de hoje, podem ser aprofundados, né? A gente pode marcar tardes de conversa para aprofundar cada um deles, mas o que eu gostaria de fechar e conversar com vocês, e é a palavrinha que eu gosto, né? Os meus alunos antigos vão dizer, os atuais também, e agora a gente está se conhecendo também, então a gente vai também estabelecer esse contato, que é a palavra acolhimento, né? Nós, enquanto professores, nós temos as nossas dificuldades de formação, as nossas dificuldades na estrutura que a gente tem em casa para trabalhar no virtual, que a gente também encontra nas escolas, né? Pensando que a gente está se adaptando e está tentando, né, fazer da melhor forma para que esses alunos se sintam bem-vindos e consigam acompanhar, e os alunos também têm as suas dificuldades, seus contextos, suas famílias, né, e o próprio contexto social e político que é tão desafiador. Mas tem a palavra acolhimento, e aí, quando a gente tenta, quando o aluno percebe que a gente está tentando, está fazendo, está dando um jeito, né, está atento, essa relação ela fica mais profunda e mais próxima. Então, eu trago essa palavrinha para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Eu deixo como dica, né, final, esse material instrucional. Então, eu citei ele, né, ao longo da minha apresentação, as autoras Marcela Figueiras de Farias e também a professora doutora Andréia de Mendonça, que eu posso disponibilizar para vocês o PDF, mas vocês também podem procurar no Google, que é fácil. E também deixo esse site, que é o portal lá da UFSCar de cursos gratuitos e à distância. Então, se vocês quiserem ter mais contato e aprofundamento a respeito dos objetivos, eu não falei a respeito da taxonomia do Bloom, mostrei a tabelinha. Lá tem vários cursos que falam sobre isso, sobre o planejamento, sobre avaliação, inclusão, acessibilidade. Então, vocês podem clicar lá, cursos.poca.ufscar.br, que lá tem materiais muito legais. Alguns eu até utilizei na apresentação de hoje, tá? Então, vocês podem ter contato com isso. E vamos conversar um pouquinho agora. Eu acho que eu falei muito, né? Mas agora eu também quero ouvir vocês e quero conversar com vocês. Mais uma vez, né? Eu agradeço o convite feito pela querida Vera. Eu agradeço o acolhimento, né? Do professor Diego e de tantas outras pessoas, Isabel, Adalberto, que participaram assim tão próximos comigo hoje. Outras pessoas participando nos bastidores. E me coloco à disposição, então aqui está o meu e-mail, talvez seja um canal de comunicação. Eu estarei, né, presencialmente lá no CEDU, então a gente também pode se encontrar lá na universidade. E eu, que agora estou moderninha também, tenho um Instagram, que a ideia é que eu consiga, quem sabe, Deus me ajude, a compartilhar materiais, né, a ampliar a minha rede, não ficar só na universidade, mas eu também levar conhecimentos e experiências para outras pessoas que tenham interesse nisso. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme falar com vocês, né, fui olhando aqui as mensagens e vou encerrar a minha fala de hoje. O Diego já está aqui para me fazer companhia e a gente vai conversando a partir daí. Um abração e a gente vai se falando ainda, né?
Nós é que agradecemos, professora, pela sua contribuição enorme para enriquecer esse evento, especialmente nesse dia, que é o Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência, né? Então, assim, você como professora, mulher, pesquisadora, contribuindo também com outras tantas professoras na nossa rede, para repensar e para poder enriquecer e qualificar mais a sua prática, mais do que já vem sendo feito, né? Inclusive, o primeiro comentário que a gente teve, assim, foi da Maria Cícera Pacheco, que falou que ela é professora da CMEI Maria Salete, e ela disse que se virou nos 30 no ano passado, né, para manter a interação com as crianças e famílias, e inclusive parabenizou, dizendo que está amando a semana de formação. Então, assim, muitos dos comentários eram nesse sentido dessa experiência que está sendo desafiadora para todos nós, né, que estamos em escola, em salas virtuais, substituindo salas de aula por ambientes de aula diferentes, né, virtuais, e eu fico pensando também sobre essa questão que você trouxe das metodologias ativas do início, né? Sobre essa dupla colaboração e personalização, como nós, professores, nesse processo de aprendizagem, de ensino de aprendizagem, nesse processo de interação com os alunos, que foi tão difícil, e que está sendo ainda difícil, como nós aprendemos tanto, né? Muitos aqui que estão participando do chat, que estão assistindo a essa live, muitos não sabiam usar essas tecnologias e passaram a aprender a usar um Google Classroom, passaram a ter alguma rede social para ter contato com seus alunos, né? E movidos até por essa saudade, por essa necessidade do retorno, passaram a usar os espaços virtuais de uma maneira muito mais otimizada e de forma mais qualificada até, né? Durante esse período também eu tive a oportunidade de ter colegas que cresceram muito enquanto profissionais a partir dessa experiência, que foi uma experiência muito desafiadora para todos, né? Então, assim, nós só temos a agradecer, e vamos agora para algumas questões que foram colocadas. Eu tentei separar, assim, por módulos, por forma, né? A primeira inquietação, a primeira grande questão que foi reiterada por muitos era a respeito do mural, que causou assim, um frisson, o mural, o Padlet, inclusive o Avatar também, muitos elogiaram, muitos gostaram bastante, depois que viram o Avatar, né, falando, perdendo a timidez já no link lá deles, e falando do mural. Então, assim, se você quiser, pode até, inclusive, deixar para o final essa daqui, né, de como entrar no mural e usar esse mural, né? Mas, antes disso, a gente tem algumas questões relacionadas ao próprio mecanismo da estrutura de um roteiro de aprendizagem, né, e das experiências já vividas. A Aline Pinheiro, ela perguntou, o ensino híbrido é a mescla entre atividades virtuais e presenciais ou tem outros mecanismos? Quais? E aí eu aproveito para a pergunta da Jadina Inácio, Jadina Inácio, que diz assim, roteiros de aprendizagem para a educação infantil, como priorizar os eixos brincadeira e interação com distanciamento social e na reorganização do retorno presencial. Aí pode ficar com essas daí, enquanto a gente, né? Depois eu volto com mais questões, viu? Esse momento de questões é um momento desafiador, né, para quem está aqui, que também é um momento de muita reflexão, então acho que a minha ideia é refletir com vocês, né? A questão do uso do mural, eu indico que vocês façam um login no site, né? Criem um cadastro de vocês, é um cadastro muito simples, para quem usa o Gmail,
tem a possibilidade de fazer o login, né, utilizando a conta do Google, que é como eu faço, né, nesses aplicativos, para eu não ter que ficar criando novos cadastros. Então, você pode participar como criador de conteúdo. Então, eu, nessa tarde, criei 2 murais, né, dos quais vocês participaram, tiveram acesso. Então, vocês foram participantes desse mural criado por mim. Mas vocês podem, fazendo o login, também criarem os seus murais. E aí, eu não ganho nada para isso não, viu, gente? Mas eu faço essa propaganda porque é um recurso muito interessante, né? E por ser gratuito, a gente amplia o uso dele. O mural, ele pode ser uma linha do tempo, então tem um modelinho que a gente pode criar, uma linha do tempo com conteúdos. O mural, ele pode aparecer no formato mapa, então eu posso também trabalhar elementos ligados ao conteúdo da geografia, ou também elementos ligados aos contextos, né, em que as crianças, os jovens e adultos estão inseridos. Ele também apresenta um modelinho categorias, então eu posso colocar categoria animais, plantas, categorias de conhecimento, de conteúdo, e os alunos também preencherem, ou eu já faço um mural pronto e só envio o link para os alunos, se os alunos têm dificuldade, né, de acessarem esses arquivos. Então, o mural, depois que vocês entrarem no site, vocês vão ver que eles têm vários modelinhos, e aí cada modelo a gente vai além, né? A gente vai pensando no uso dele de diferentes formas. A pergunta da Aline, né, que fala, o ensino híbrido é essa mescla das atividades presenciais e virtuais? É a mescla também da lousa e do giz e do mural virtual, é a mescla do meu contato com o aluno e do áudio que eu envio lá pelo WhatsApp. Ele é uma mescla e ele pressupõe essas relações, né? Então, o aluno ele tem que entender que o que é feito ali no presencial, ele vai ser discutido no virtual, e o que está no virtual vai voltar para o presencial. Nem se for no formato de uma revisão, de um comentário, de um tópico na lousa, né? Mas ele precisa compreender esse formato, né, enquanto um modelo planejado. Então, o ensino híbrido, ele pressupõe esse planejamento, sim. Então, tem outros mecanismos? Aí eu vou dizer assim, Aline, tempo, espaço, estratégia, metodologias, plataformas. Quando a gente mistura tudo isso, a gente está entendendo esse ensino híbrido, mas com essa coerência que eu falei para vocês ao longo da apresentação, né? A Jadna, a educação infantil. Jadna, não é a minha área de conhecimento, né, que eu tenho, que eu consigo caminhar com segurança para te dizer a respeito das brincadeiras e da interação. Mas eu fiquei pensando na sua questão, talvez no roteiro de aprendizagem, esse roteiro, né, para essa idade, ele seja feito especialmente para as famílias, né, para orientar as famílias em como brincar, em como construir brinquedos, em como organizar a brincadeira, em como organizar aquele momento de interação, né, como é olhar para o professor, para a professora na tela, né, como é conversar com os amiguinhos. Então, esse roteiro, ele vai ser muito mais detalhado, porque talvez ele seja direcionado também para as famílias. Então, eu consigo te ajudar nesse sentido, né? O que mais? Pronto, a Gláucia, Gláucia Maria perguntou, professora Débora, no roteiro de aprendizagem deve estar claro para os nossos alunos objetivos de aprendizagem? Foi a pergunta dela. E depois tem uma provocação que foi feita pela Tamara, que fala sobre a EJAI, e aí é um questionamento que vinha sendo reiterado nos outros chats também, sobre a questão da EJAI, esse olhar que a gente deve ter para o EJAI, e aí, como você acabou de falar sobre a educação infantil, a gente pensar também essas especificidades do EJAI, aproveitar aqui para compartilhar com todos uma experiência do professor Joselito Araújo, né, grande professor Joselito, e ele, quando falou em EJA, eu me lembrei logo dele, e ele coloca aqui, minhas aulas, meus alunos são incentivados a escrever histórias em quadrinhos de acordo com a realidade deles. Foi uma experiência que ele queria compartilhar, né, nesse sentido da interação mesmo, né, e aí eu gostaria de passar a palavra né, sobre essa especificidade da EJAI, né, e como esses roteiros podem ser adaptados para essa modalidade de ensino. Eu vou falar assim, pensando, né, diferentes níveis e modalidades de ensino. Os roteiros
quando a gente apresenta que ele pode ser um arquivo escrito, descritivo e detalhado, ele também pode aparecer em outros formatos, né? Formatos acessíveis e formatos pensando nas demandas e nos contextos que são apresentados. Então, quando eu falo que o feedback, né, ou eu construí aquela estratégia de mandar o feedback pelo WhatsApp, via áudio, eu entendo que os roteiros, eles também podem vir aproveitando essas facilidades que a gente tem, né? O WhatsApp, eu vi também o Instagram, o Facebook, que vocês estão utilizando e perpassando por várias redes e vários espaços, né? O roteiro, ele também pode ser adaptado para esses espaços, ele também não precisa ser um documento formalizado naquele sulfite, né? naquela atividade impressa. Ele pode ser isso, mas ele também pode aproveitar, às vezes, o roteiro ser em formato de uma narrativa oral mesmo, que o professor vai apresentar quais são os objetivos, quais são as tarefas, enviar os PDFs, os arquivos, né, aproveitando essas plataformas. Então, pensando na educação infantil, pensando em outros níveis, eu acredito que o roteiro, mantendo aquela estrutura, né, que tem um texto, que tem os objetivos, que tem as tarefas, que tem os textos de apoio, os materiais de apoio, a gente pode pensar nas diferentes formas de adaptação. Então, eu vou me manter nesse caminho mais geral, porque eu acho que tem as especificidades que a gente precisa pensar, né, para cada uma dessas perguntas, né? E aí eu posso convidar depois para a roda pessoas especialistas na educação infantil e em outras, porque eles podem me ajudar melhor, né? Mas eu acho que é isso mesmo. A gente pensar nessa estrutura do roteiro, como foi muito bem apresentado por você, e a partir das especificidades de cada modalidade, da realidade da escola também, das interações que estão sendo feitas com os alunos, né, as mudanças serem feitas, né, naquele modelo ali. Essa sua resposta dialoga já, de uma certa maneira, responde a uma pergunta feita pela Rose Lima, que diz assim: o roteiro de aprendizagem poderá ser feito em áudio? Que recurso você sugere? Né? Então, assim, é um tanto quanto livre, né? Desde que a gente atenda a uma estrutura e aos objetivos, né? A intencionalidade daquele roteiro, não é isso? E ele pode ser usado, eu não dei aquelas dicas da animação, do infográfico, de tantos outros recursos, e a gente vai pensando em como apresentar essa informação para os alunos, né? Porque eu estou pensando que talvez a gente também tenha que ter essa possibilidade da atividade impressa, né? Então, por isso que eu apresentei aquele roteiro naquele modelo de atividade impressa, mas vocês pensando, às vezes, o roteiro de aprendizagem pode ser feito no nosso mural virtual, né? Colocando já os materiais, as imagens, os links que os alunos vão acessar, todos no mural. Às vezes o meu roteiro de aprendizagem pode ser feito lá no site da Google, né? E eu vou montando lá. Então, eu fico pensando assim, ficar presa às tecnologias digitais, mas eu quero mostrar para vocês que dá para usar. E eu não vou muito além, por exemplo, no áudio, eu uso o áudio que é do aplicativo do meu celular mesmo, né? Do WhatsApp, a câmera do meu celular, eu vou gravando vídeo com ela mesmo, e a gente vai tentando fazer com os recursos que a gente tem disponíveis e que são gratuitos, né? Isso. Temos uma outra questão que já foi respondida também, da Joelma Agnes, que ela perguntou sobre a questão da educação infantil, né? Os roteiros e a educação infantil, você já respondeu. E existe um outro grupo de questões relacionadas a esse processo da comunicação, né? Professor-aluno, professor-aluna, o roteiro chegar ao aluno ou aluna e esse retorno, esse feedback. Existem algumas experiências que foram colocadas no chat aqui, de pessoas, por exemplo, como a Alda, ela falou sobre a interação por meio do WhatsApp, logo no início, né? Ela disse que usamos o WhatsApp para enviar e receber atividades. O momento de interação se dava num período de tempo diluído, no turno diurno, em que todos daquele grupo deviam postar suas dúvidas, até finalizar, né? E aí o uso de mais um suporte, né, mais um canal de comunicação desse roteiro, e
alguns professores colocaram também a falta de um feedback com os alunos, né? Não havia o retorno. E eu, como professor da rede estadual, a gente, na rede estadual de Alagoas, a gente vinha trabalhando também com os roteiros de estudo. E a gente elaborava os roteiros de estudo a partir de uma estrutura, de um modelo que era seguido também, e a gente percebia que muitos dos alunos não nos davam retorno daquele roteiro ali, né? E qual é a sua sugestão a respeito disso, dessa ausência de feedback, que muitas vezes provoca no professor uma desmotivação, um desestímulo, né? Pelo fato de ter elaborado aquele roteiro, de ter pensado aquela. Deu para ouvir, professora? Cortou só um pedacinho da sua fala, que eu acho que foi a final, mas você estava... Sim, que é do roteiro, assim, essa falta do retorno do aluno chega a ser frustrante para nós professores, né, no sentido da gente ter elaborado um roteiro e, de repente, esse roteiro não ter sido efetivado pelos nossos alunos, né? E aí, Diego, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou jogar também essa pergunta aqui para os nossos... Olha, a gente está com mais de 1.000 pessoas, né, aqui nos ouvindo. Tá ótima. O chat está maravilhoso. Vocês estão percebendo que eu fico toda colorada, assim, que eu falo, meu Deus, quanta gente legal aqui, né? Muita gente parabenizando. Já teve, inclusive, aluna sua aqui, viu? No chat. Olha só, a Palestra, cadê esse pessoal? Que eu adoro reencontrar, né? Estou morrendo de saudades dos alunos. Mas quando eu falo que eu vou jogar também para os participantes, porque eu, como professora da graduação, também passei por isso. E eu gostaria de trazer, assim, soluções, ideias, sugestões, mas o que eu, Débora, fiz? Eu ficava mandando mensagem, eu mandava e-mail, eu aproveitava todos os canais de comunicação que a universidade me dava, né, junto aos seus alunos, e ligava e mandava áudio. Por favor, eu sei que você pode estar passando por dificuldades, mas me responda, talvez a gente possa marcar um horário, uma conversa, né? Então, quando eu falo da palavra acolhimento, é essa busca que a gente faz para manter sempre o aluno próximo. E eu entendo, professor, que o roteiro de aprendizagem vai dar um trabalho, né, para a gente organizar, que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, e que a falta de retorno traz uma angústia, né, um desapontamento. Mas eu acho que nesse assim, que todos estão aprendendo como, né, fazer, o que a gente pode fazer é se manter próximo com as ferramentas que a gente tem. Então, eu fui fazendo isso, aqueles que queriam me responder, me respondiam, apresentaram vários quadros, né, ligados à própria saúde deles, porque tinham sumido, aí eles ficam envergonhados, mas aí você vai mostrando com áudio, com vídeo, com mensagem de texto, essa preocupação, e a gente vai caminhando para ver quem pode nos retornar, né, e entendendo que está todo mundo numa situação muito difícil, muito complicada. Bom, teve uma mensagem bem positiva em relação ao Alex Vieira. Boa tarde, professora Débora. Eu gostaria de parabenizar pela discussão e por nos apresentar estratégias lúdicas para a aprendizagem dos estudantes. Muitas mensagens parabenizando pela palestra, de agradecimentos também, todos ansiosos para o seu retorno à CEMED, para mais diálogos e mais contribuições. A gente teve também aqui uma participação da Edileide Leite, que diz assim: o modelo e a linguagem do roteiro de aprendizagem vai depender do nível que estaremos trabalhando, e aí eu aproveito para juntar com o questionamento feito pela Graça Malafaia. Professora, esse formato apresentado por você só pode ser socializado através de computadores, sim, mas nossos alunos não têm acesso a essa ferramenta. Tem como trabalhar de outra forma, além da tecnologia digital, porque é uma preocupação que nós, professores da rede, temos, até mesmo com o resultado da experiência que a gente teve em 2020, né, da falta de retorno, da falta de conectividade, que é geral. Sim, a conectividade no Brasil, até que nós, que temos aqui toda a aparelhagem, né, a gente cai, a internet cai, enfim,
conectividade já é difícil, imagine para quem não tem esses recursos. E aí essa preocupação vinha desde terça-feira, né, em muitos dos questionamentos, assim, pensar no ensino híbrido para além do tecnológico, um ensino híbrido que seja compatível com modelos analógicos mesmo, modelos que não sejam digitais, né? E esse é um questionamento da Graça hoje e da outra professora a respeito do nível de aprendizagem, né? Do nível de conhecimento que está sendo trabalhado ali. Olha, então vamos ver se eu acompanhei. Na questão do roteiro, das tarefas, dos materiais, né? Eu sempre tive a preocupação, mesmo antes da pandemia, em deixar a pastinha no lugar de fotocópias, né? Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a gente se empolga nos PDFs, nos arquivos digitais, até por uma questão de sustentabilidade, de facilidade, né? Mas muitos estudantes, até da graduação, que são os estudantes que eu tenho mais contato hoje em dia, eles também têm as suas dificuldades, né? Então, a preocupação da professora que fala, e como eu vou fazer isso? É voltar para esse momento em que a gente vai lançar mão de orientações, de instruções, de materiais que vão ser entregues, né, para os estudantes, né? No formato mesmo das folhas, né? Isso. Então, a gente pode utilizar os outros tantos formatos, mas eu acho que a gente também tem que ter o cuidado para, né, disponibilizar isso. Agora, a logística me preocupa um pouco, né, de como vai ser feito. Eu tive relatos no início da pandemia de professores da rede estadual, não só de Alagoas, mas de outros estados, né, de São Paulo especialmente, porque eu sou de lá, de professores que estavam passando na casa dos alunos, entregando atividades, né. A minha cidade é pequena, então essa minha colega falava, eu imprimia ou xerocava, porque os meus alunos não tinham condições, e eu passava de moto ou carro entregando as atividades nas casas, porque conhecia todo mundo ali do bairro. Então, eu vejo que, às vezes, o professor vai para além das condições que ele tem, né? Mas essa logística a gente tem que pensar e tem que pedir apoio, né, da própria rede, para saber como que a gente pode fazer, se a gente tem materiais disponíveis, como isso vai ser feito, né? Então, eu entendo que vocês vão ter que construir essa rede para entender a logística disso mesmo. O que mais que a gente falou? Agora me perdi, porque eu falo muito. O que mais que vocês falaram? Sobre a outra forma mas foi sobre a questão do nível de aprendizagem, que foi a pergunta da Edileide, que ela pergunta o modelo e a linguagem do roteiro de aprendizagem vai depender do nível que estaremos trabalhando, né? Foi essa que você... Sim, a gente falou sobre aqueles níveis de aprendizagem, pensando na taxonomia, mas vocês, professores, já fazem as suas avaliações diagnósticas, né? Vocês têm dados pensando na aprendizagem dos alunos, vocês também já têm os seus objetivos bem organizados, então aquela sugestão é mais para a organização mesmo desse roteiro, né? Então eu vou olhar para aqueles estudantes, eu vou fazer tarefas e atividades que são anteriores ao roteiro para entender em qual momento que eles precisam, né, atingir. E aí o roteiro ele vai organizar, vai sistematizar essas informações. Então é mais a estrutura mesmo, mas acredito que nós, enquanto professores, a primeira coisa, né, o primeiro passo é entender quem são os nossos alunos, quais objetivos a gente pretende com eles ao longo do bimestre, semestre, do ano, e como a gente vai fazer para atingi-los, né? Então é isso. Na verdade, o roteiro ele vem para organizar essas informações. Tem uma outra pergunta aqui da Jadna. Qual a relação e diferença entre roteiro de aprendizagem e atividades para casa? Os objetivos e finalidades são complementares ou totalmente distintos? Qual o ponto de encontro? Vamos lá. Os objetivos, eles são complementares, porque se a gente está pensando num roteiro, né, que tem várias tarefas e vários objetivos, então eles vão caminhar naquela ordem inferior para a ordem superior, então eles precisam ser complementares, né, e eles também têm essa hierarquia, então a gente vai pensando nos conhecimentos que os alunos vão construindo e ampliando isso, então a gente vai naquela pirâmide, vai ampliando ali para
habilidades superiores, e na taxonomia solo também, vai caminhando naquela escadinha. Então, sim, são complementares. A outra pergunta, ainda nessa questão, é... Não, aí agora vai entrar num bloco de questões que estão relacionados também com esse tripé, né? Escola, aluno, família. A Cristiane Guedes, ela perguntou assim, na verdade foi um comentário dela, precisamos conquistar as famílias, né? Muitas dificuldades, principalmente pelo fato dos pais trabalharem, deixarem com avós, alguns não sabem ler. Então, as outras questões também, que é da Sandra Maria Pontes, que ela diz assim, impressão e muitas informações, escola, pais e alunos reclamam. Qual a sua sugestão em relação a esse nó que nós, professores, muitas vezes temos que enfrentar, né, que a gente tem, de um lado, um sistema de ensino com currículo, uma escola com currículo, né, que a gente precisa adequar as nossas atividades a esse currículo, e do outro lado nós temos os alunos e suas respectivas famílias. E aí a gente precisa servir como um filtro, digamos assim. E aí eu queria aproveitar uma outra questão também que foi colocada, que foi sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, enfim. Aqui ainda sobre aquela questão eu vou colocar aqui e pode ir vendo essas, que a outra também está relacionada a isso. Tá, da Argenaz Moreira, que ela é da Escola João Sampaio, ela pergunta, como elaborar roteiros que também incluam os alunos com necessidades especiais? Eu coloquei junto desse bloco sobre a relação com a família, porque eu acho que é uma resposta parecida com aquela da educação infantil que você deu, né? Dos roteiros serem preparados pensando-se os pais, não é? Mas a palavra é sua. Olha, eu acho que a questão da parceria, né, que a gente busca tanto da escola com a família, ela é uma questão que ela vem sendo apresentada não só no contexto da pandemia, mas como ela vem sendo apresentada desde que o professor é professor, né? Gostaria muito de trazer uma ideia esclarecedora, né, o como fazer, de que forma dar certo, né? Eu trago mais uma visão reflexiva sobre esse assunto, porque eu acho que é difícil ter uma resposta, mas eu entendo que quando a gente trabalha, né, tentando explicar para essa família o contexto que o professor tem, as facilidades e as dificuldades que ele tem dentro de casa na questão da infraestrutura, em como ele está conseguindo fazer esse ensino remoto, ou híbrido, dar certo, enquanto ele entende que um monte de atividade impressa dá um desespero nos pais, os próprios pais que podem apresentar muitas dificuldades que não foram trabalhadas ao longo do processo de escolarização dele, né, que eu acho que essa da família, mas como eu não tenho uma resposta para dizer façam isso, ou é interessante fazer isso, porque a gente não trabalha, eu não trabalho nessa perspectiva, né, de receitas, né, dizendo que o que deve ou não ser feito, entendendo que cada contexto tem uma demanda, né, diferente, mas dizendo que é preciso, né, um momento muito sensível, e é preciso muita sensibilidade para dizer para os pais, eu sei, atividades impressas cansa, é difícil de organizar, mas nesse contexto, ou é atividade impressa, ou o seu filho não vai ter contato com o material. Então, vamos tentar assim, depois a gente tenta outra forma. Você tem alguma sugestão? Né? Então, vamos fazer um canal de os pais. E é mostrar, na verdade, é dizer que está difícil para todo mundo, para o professor, nas condições que a gente tem de trabalho, nas condições que a gente tem de formação também, a gente encontra dificuldades e a gente vai se ajudando. E ficar aberto também para ter propostas. Às vezes a família fala, olha, funciona para mim atividade de manhã, funciona para mim enviar em outro período, funciona para mim você falar comigo depois das 18, e a gente vai vendo dentro das nossas possibilidades, né? Então, é isso. E com os alunos com necessidades especiais, aí tem um cuidado maior no roteiro, né? Pensando nessa acessibilidade, pensando nas atividades que são possíveis essas famílias
fazerem junto com esses estudantes, porque talvez nas salas, né, no contato que eles têm no presencial, a gente tenha outras possibilidades que às vezes a família não consegue fazer como a gente faria, né? Então, pensar nessa adaptação, que eu também não consigo dizer como, né, ou como é desejável, mas o roteiro ele vai ser descritivo e bem detalhado nesses casos mesmo. Então, chat, assim, como eu disse já, essa nossa jornada que se iniciou na terça-feira é uma jornada, assim, de muito sucesso. Acho que todos nós, professores da rede, e eu fico muito feliz pelo fato de manhã termos tido a professora Natécia, que também é minha colega do Haroldo da Costa. Hoje à tarde eu estou aqui também, e tantos outros formadores e formadoras da rede, né, que já tiveram essa experiência de sala de aula e que também continuam tendo alguns essa experiência de sala de aula. Então, momentos como esse não são apenas momentos de formação, são momentos de empatia, de troca de experiências, de acolhimento, né, abraços virtuais, todos os comentários e todas as participações no chat são sempre nesse sentido, assim, de querer o professor sentir a necessidade, né, de falar. A gente tem essa necessidade de falar, então, assim, fica até mesmo uma sugestão para a rede, para que nós possamos fortalecer essa rede de contato com nós professores, né? Para que a gente possa se apoiar mutuamente, porque no momento como esse, em que nem a cúpula da OMS tem certeza de nada, né? É um momento de incertezas para todos nós, né? Não estamos incólumes, não estamos livres dessas. E aí, quando a gente está junto, quando a gente se sente acolhido, quando a gente se sente, digamos assim, pertencentes a uma rede, né, de professores, de educadores e educadoras que falam com a gente, né? E assim, a presença da professora Débora aqui vem ressaltar a importância da gente valorizar as formações locais e valorizar quem faz parte do nosso quadro aqui, da Universidade Federal de Alagoas, da UNEAL, da UNCISAL. Então, é muito importante que a gente fale a mesma língua, né? Mesmo com sotaques diferentes, não é, professora? Mas a gente fale a mesma língua. É isso que é importante, a gente está aqui, né, compartilhando experiências dentro do estado de Alagoas. Então, eu gostaria de agradecer. Queria saber se tem mais alguma pergunta, Isabel, professora Regina, mas... Regina também, que nos ajudou tanto, né? Obrigada, Regina. Obrigada, Isabel. Isabel, queria agradecer ao Adalberto, a Regina, a Isabel, que estão aqui no apoio, que estão fazendo as suas contribuições também. Agradecer à professora Vera Pontes, que vem coordenando essa jornada, né, que é um momento de crescimento nosso, um momento de crescimento da nossa prática docente, da nossa reflexão sobre a nossa prática. Olha quanta coisa a gente aprendeu de março de 2020 para cá. É muita coisa que a gente aprendeu. Nós aprendemos a lidar com tantas questões, né, no aspecto emocional, no aspecto interpessoal e virtual também, né? Então, é isso. Eu queria deixar, por fim, a palavra com a professora Débora, para que ela faça sua despedida, suas considerações finais, e de antemão também agradecer a presença de todos, dessa quantidade enorme de visualizações, colegas queridos que estão aqui, de várias escolas, pessoas que a gente se reencontra no chat, que dá vontade de falar por aqui, assim, né, dá vontade de abraçar, mas a gente já se sente abraçado, né? Então, isso aqui é muito bom. Professora Débora, com a palavra. Eu só queria agradecer
Diego, foi assim um prazer imenso dividir a tela e a tarde com você, né? Então, eu espero reencontrá-lo em vários outros momentos, não só virtuais, como presenciais também. Então, muito obrigada pela sua mediação, pela sua organização, pelas suas palavras, né? É tão interessante eu já senti que você era uma pessoa acolhedora, uma pessoa querida, já pelas mensagens do WhatsApp, né? Então, te encontrar aqui foi um prazer imenso. Agradecer toda a equipe que nos ajudou, né, a fazer, embora a minha versão avatar tenha se mantido tímida até o final, né? Mas acho que deu tudo certo, a gente conseguiu conversar, a gente teve uma tarde muito proveitosa. E eu queria agradecer a todo mundo, que é muita gente, mas eu fico imaginando cada pessoa, cada professor fazendo a diferença na sua escola, cada professor que pegou a tarde, né? Uma tarde tão valiosa que vocês têm tantas responsabilidades, né? Tantas atividades para nos ouvir, né? Para refletir junto com a gente. Então, assim, eu estou muito feliz e espero que, assim, que essa tarde tenha sido proveitosa de alguma maneira, ou de várias maneiras, né? E que essa parceria dê outros frutos. Então, agradeço o contato da Vera, da professora Isabel, Regina, você e todo mundo que ficou aqui com a gente. E quem quiser falar comigo, tem esses canais de comunicação, espero reencontrá-los em outras oportunidades. Um abração para vocês, se cuidem, né? Vamos tentar passar por esse momento difícil, estabelecer nossa rede de aprendizagem, essa rede de apoio, né? Então, um abração para vocês, desejo tudo de bom. É isso mesmo. Amanhã a gente ainda tem programação, de manhã e à tarde, teremos um encerramento, então fiquem todos bem, se cuidem, máscaras, álcool em gel e vacina. Paz e saúde para todos. Tchau.